Bom dia para vocês. Né? A gente só se viu aí e não falamos, né? Mas bom a gente poder estar junto em mais um domingo, né? E, e agora nós temos um tempo para nós compartilharmos da palavra de Deus. E sem dúvida, mais do que uma necessidade em tempos comuns, né? Em tempos normais, no período que a gente vive, mais ainda essa necessidade que a gente tem, tá? No último estudo que eu pude participar, né, pude compartilhar com vocês, com a igreja, né, com os irmãos, eu falei a respeito de oração. E o tema foi Ensina-nos a orar, baseado numa uma proposta, né, que um dos discípulos chegou para o Senhor Jesus e pediu, né, que ele os ensinasse a orar. E aí, em cima disso, nós desenvolvemos uns pensamentos, né? Naquela linha que o Senhor Jesus ensinou na ocasião, no Evangelho de Lucas. E a gente vai continuar um pouco mais, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a oração. E nós vamos abordar a experiência, no caso de Jó, na sua convivência com Deus, né? Não é algo profundo, a gente sabe dos detalhes do livro de Jó, mas a gente vai pegar por alto essa experiência dele com o Senhor, né? Eu só vou citar quando Mateus descreve essa questão da oração, do ensino, né, do Senhor Jesus, como que o Senhor Jesus recomendou, né? Então, em Mateus capítulo 6 e versículo 5, ele diz o seguinte: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, a orientação, né, que eu quero pegar como base aqui dessas palavras do Senhor é ele como fala, se desprender, né, que ele deu, se desprenderem do mau exemplo que eram os religiosos. Ou seja, eles oravam de que forma? Oravam publicamente, se preocupavam com palavras bonitas, e tudo isso era para que as pessoas vissem eles na sua forma de orar, né? Na sua maneira de orar. E o Senhor Jesus chama a atenção que, logicamente, a oração, como a gente aprende, é uma conversa com Deus. É o nosso diálogo com o Senhor. E aí nós vamos discorrer hoje, através da experiência que Jó teve, com uma vida dedicada, com uma vida de temor a Deus, tudo, nós vamos aprender um pouco mais que não é simplesmente essa conversa com Deus, pelo acesso que a gente tem, pelo caminho que foi aberto, né, pelo Senhor Jesus, para nós termos essa comunhão com Deus, mas é para nós aprendermos e conhecermos Deus muito mais do que aquilo que nós conhecemos hoje. Então, é ampliar o nosso conhecimento de Deus. É realmente ter uma convivência com o Senhor de intimidade, de temor a Ele, de respeito, né? Então, em face disso, nós vamos estar tendo algumas partes, né, da experiência de Jó. Então, baseado nisso, guardando essas palavras do Senhor Jesus. Ou seja, quando você orar, então entra no teu quarto. Então, mostra que nós temos que realmente nos aproximar de Deus e dar atenção, né, a Ele exclusivamente, né? Então, a nossa oração é voltada para Ele, a nossa proximidade com Ele, para uma coisa bem pessoal entre nós e o nosso Deus, né? Entre nós e aquele que tem dado
uma bênção, né, de nós termos essa intimidade com Ele e podermos, muito mais do que simplesmente apresentar a Ele as nossas necessidades, né, questão de pedidos, de esperar favores da parte dele, o que é que Ele pretende, né, o que é que Deus pretende realizar em nós através dessa proximidade que nós temos com Ele através da oração. Muito bem. Agora, lendo no livro de Jó, os primeiros versículos do capítulo 1, nós temos o seguinte, né? Nós vamos partir daqui, do capítulo 1 e versículo 1 até o versículo 5 nós vamos ler. Então, o registro, né, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos do Oriente. Iam seus filhos à casa dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Tá? Vamos fazer mais uma oração para continuarmos. Pai, agradecemos pela manhã deste dia que o Senhor está nos dando, por este dia, pela bênção da vida, pela oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos vivos e podermos, ó Deus, ter essa possibilidade de juntos, e através do Teu Espírito, estarmos voltados para Ti nesta manhã, para a Tua Palavra, e são também de crescermos um pouco mais no conhecimento dela e na nossa experiência com o Senhor. Esteja abençoando, ó Pai, o nosso tempo aqui, esteja abençoando todos os outros irmãos, igrejas, que nós sabemos que estão voltados para Ti neste momento, estão reunidos, e cada um realmente receba a porção que o Senhor tem para abençoar, para fortalecer, para edificar, e até mesmo, Senhor, aqueles que estão ainda sem salvação, que sejam despertados para essa necessidade. Nós confiamos a Ti e pedindo que o Senhor abençoe o decorrer desse tempo, também as formas, os meios que estamos utilizando para que o Senhor proteja e abençoe que tudo corra bem. No nome do Senhor Jesus, nós agradecemos e oramos. Amém. Muito bom. A gente leu, no caso do primeiro capítulo aqui, em que se baseava a vida de Jó. A partir daí, né, do versículo 6, nós sabemos que aí se desenvolve uma ação por parte de Satanás. Ele aparece aqui e deseja, né, confrontar diante de Deus a vida de Jó, e aí Deus permite que Satanás possa agir ao redor, vamos dizer assim, na vida de Jó, e sabemos de como as coisas viraram do avesso, podemos dizer assim a expressão. A princípio, Jó é um homem, um homem temente a Deus, um homem devotado a Deus, como a própria palavra diz, né? Um homem íntegro, justo, ou seja, Deus aprovava o testemunho de Jó, o comportamento dele, a vida dele, quer dizer, em nada, né, relacionado com Deus, Deus estava desaprovando. E isso, de uma certa forma, a gente nota que incomodou Satanás. E na linguagem dele, por causa dele ter uma vida bem-sucedida, em termos de vida material, né? Ou seja, uma bela família, era um homem rico, tinha empregados, tinha posses, e
por conta disso, Satanás alega que Jó realmente era o que era, né? Feliz e tudo mais. E então Deus permite que as coisas mudem drasticamente. E aí a gente sabe, né, até o final aqui do capítulo, como que realmente as coisas mudaram radicalmente. E por aquilo que a gente conhece, a gente não vou dizer assim que nunca ninguém, né, outra pessoa passou por uma situação igual a essa, mas a gente pode, às vezes, ao longo da nossa vida, né, no decorrer da nossa vida, a gente se depara com pessoas tendo acontecimentos na sua vida de uma forma assim trágica, triste, lamentável, né, de uma forma que nos choca, nos surpreende. Imagine essa família, né, como Jó, nos nossos dias, e de repente nós sabermos, né, desses acontecimentos num dia só, ou seja, a vida dessa pessoa zerar em relação à questão da estrutura familiar, a questão comercial dele, né, o meio profissional dele, o meio de trabalho, funcionários, né? Vamos trazer isso para a nossa realidade. Tudo isso ele zerar, ele acabou, quebrou. Vamos usar esse termo. Não só em termos de fonte de renda, né? Mas até a sua própria família. A sua própria família. Ou seja, ele perdeu, literalmente, os filhos. Morreram. Sobrando praticamente ele com a sua roupa do corpo. E a sua esposa. Assim. Então, dá para imaginar, dá para nós trazermos isso para a nossa realidade hoje, né? Que realmente situação que, às vezes, a gente vê algumas situações tristes, né? Às vezes, uma parte, né, desses acontecimentos, às vezes, na vida de uma pessoa, e a gente fala, nossa, eu não suportaria isso, não é? Recentemente, né, na questão acho que de uma semana atrás, uns 10 dias atrás, a gente soube, né, como foi colocado até no grupo da igreja, de uma família lá de Brasília, onde a mãe faleceu, né, e aí o filho, para ajeitar a questão do sepultamento, precisou ir no banco para retirar o dinheiro, e aí ele foi assaltado e foi esfaqueado e morreu também. Quer dizer, olha que tragédia. Então, então não estamos livres, né? O ser humano não está livre de tragédias. E aí nós pensamos no caso de Jó, no sentido de que como que um homem temente a Deus, um homem justo diante de Deus, um homem íntegro diante de Deus, Deus permitiu, né? Ou Deus deixou com que essas coisas viessem a acontecer. Então, de pronto, nós vamos aprendendo que não é o fato, né, de nós sermos cristãos, de nós sermos filhos de Deus, de nós sermos salvos, que nós vamos ficar como que numa bolha, né? Ou numa redoma, né? Invisível que seja, protegidos de tudo aquilo de ruim que acontece no mundo que a gente vive. Então, nós temos as informações, né, dado por Deus, que no mundo que a gente vive, nós estamos sujeitos. Independente se nós, do ser humano ser um cristão ou ele ser um descrente. E a diferença, né, vai se valer justamente nisso. O fato de nós sermos cristãos, isso conta muito para nós, para podermos conseguir passar por situações, por mais difíceis que sejam, por mais angustiantes, por mais trágicas que sejam. Então, isso faz valer grande diferença. Em algumas passagens, em algumas experiências aí com irmãos novos, né?
na fé, que começaram a dar os seus primeiros passos na vida cristã, e logo no início a gente comenta, né, falou, olha, você pode esperar que você vai ser provado na sua fé, né? Vão acontecer coisas para você realmente mostrar que você é um cristão, que você é um filho de Deus. Então, esteja preparado para você não desanimar, não se arrepender, porque realmente você vai viver isso. E aí a ideia e algumas pessoas que viveram isso, a linguagem daqueles que estão de fora, às vezes amigo ou família, foi, olha, tá vendo? Foi só você entrar para essa igreja ou entrar para essa religião ou mudar de religião. Tá vendo como é que as coisas começaram a acontecer na sua vida? Você acha que isso está certo? Você acha que Deus é assim? Então, isso para colocar dúvidas, para colocar, para realmente provar, e usando pessoas até, né, que estão ao redor. E aí nós vamos aprender, né, com a palavra de Deus, ou nós aprendemos que o que nós temos que viver, o que nós temos que passar aqui nesse mundo, de uma certa forma as coisas vão acontecer, não é? E, e a gente sabe disso. A diferença é a presença de Deus na vida, né, do cristão, na nossa vida. Porque o que nós temos que passar, nós vamos passar. O que nós temos que viver, nós vamos viver. A grande diferença é nós vamos passar e viver essas coisas, sejam boas e aquelas que são trágicas ou difíceis, com a presença de Deus na nossa vida. Isso faz grande diferença. E nós podemos nos certificar disso. Quantas pessoas, embora não é tão comentado assim, mas aos poucos a gente vai sabendo pela forma com que nós temos as redes sociais hoje, acaba essas informações chegando, né, diretamente com pessoas que já nesse período, né, pouco mais de 2 meses de isolamento, e tiraram a sua vida, né, cometeram suicídios, porque não estão suportando esse período. Ou seja, a diferença que faz a presença de Deus na vida dessas pessoas, e mais além disso, ou seja, o envolvimento, a proximidade dessas pessoas com o Senhor. Então, na vida de Jó, isso foi fundamental. O fato dele já ter um currículo, né, vamos dizer assim, diante de Deus, da sua experiência, né, do seu temor, de procurar ser justo, de ser íntegro, diante da sua geração, né, perante Deus. Então, isso foi algo que realmente deu a ele uma guarda, né? E uma permissão que Deus deu para que essas coisas viessem sobre a sua vida. Contudo, a gente vê que ele não era perfeito. E isso foi repetindo porque Deus fez com que essa situação aprimorasse mais ainda a vida de Jó, no sentido espiritual, tanto que já lá no final, né, a gente lembra das suas palavras quando ele diz todo esse período, né, ele diz para Deus, olha, antes eu te conhecia só de um, mas agora eu te vejo. Então, quer dizer, ele já era alguém que procurava realmente fazer a vontade de Deus, procurava, como um sacerdote, né, representar a sua família perante Deus e aqueles da sua geração, em relação ao sacrifício, em relação a tudo que era. Então, alguém que realmente cuidava, né, mas não tinha aprendido tudo, não tinha experimentado tudo, Deus não tinha trabalhado tudo na sua vida, né? Então, a partir de um determinado período, então aí ele começa a questionar a questão do sofrimento que lhe veio, e também tem a questão dos amigos, né?
e isso uma boa parte do livro desenvolve essa conversa com os seus amigos que vieram até ele, cada um tem uma opinião, olhando, né, aquele ângulo de fora, e eles tentando justificar a, da sua maneira por que é que Jó estava vivendo aquela situação, né? Diretamente eles apontavam, olha, tudo isso aconteceu porque você tem alguma coisa errada na sua vida, você tem cometido algum pecado aí, olha aí, isso aí não passou isento de Deus e olha, então rever isso aí, que eu acho que o problema está em você, né? Sem dúvida isso pode, a gente sabe que pode acontecer, né, na nossa vida, pode acontecer com um cristão. Ou seja, nós sofremos consequências por questões de desobediência da nossa parte, por conta de pecados que a gente comete. Mas isso não quer dizer, no geral, né, não vamos generalizar, porque mesmo com a dedicação, né, como diz, Jó tinha sua dedicação, tinha a sua integridade, e mesmo assim Deus permitiu. Lógico, num padrão muito mais elevado, no padrão perfeito, e a gente pode de imediato já se lembrar da própria pessoa do Senhor Jesus. Ou seja, humanamente não justificava e não justificou, né, nada, nenhum sofrimento do que ele obteve quando aqui esteve. Mas a gente sabe que ele suportou, que ele teve todo aquele sofrimento em todo o decorrer da sua vida, desde o nascimento até a cruz, tudo aquilo por obediência a Deus e por suportar, porque era necessário aquele sacrifício dele para a nossa salvação. Então, em termos, do ponto de vista humano, né, dizer, mas não foi justo. De fato, realmente não foi justo, mas ele aceitou aquele sofrimento, aceitou toda aquela violência contra ele, a forma com que houve aquela armação, né, aquela contra o Senhor, tudo aquilo porque estava em vista a nossa salvação. Então, ele é o exemplo máximo que nós podemos guardar, né, sempre, e vai ser uma referência única para nós quando, de repente, alguma coisa ou coisas, né, fatos ocorrerem na nossa vida e dizermos, chegarmos diante de Deus e dizer, olha, Senhor, mas não é justo. Eu sou tão dedicado, olha, eu faço a minha meditação diária, eu faço as minhas orações, eu faço as minhas intercessões. Na minha vida, eu vivo como um sacrifício perante Ti, né? Eu me sacrifico para Te servir, né? Aquilo que está realmente diante de mim, que está diante da igreja para poder fazer. Então, eu não acho justo. E aí, Jó começa a questionar isso, né? A sua integridade, a sua prontidão em servir a Deus, daquilo tudo que ele estava passando. E aí onde nós vemos, né? Então parte do livro, né? Esse diálogo entre os seus amigos, ele procurando de uma certa forma justificar o porquê que ele passou por aquelas tragédias, né? E isso tudo de uma vez só. A gente lembra, tudo de uma forma, num dia só aconteceu. E a gente pode também notar que somente depois de um período é que Deus se manifesta, né? Já bem ao longo dos capítulos, lá pelo capítulo 38, né? Do capítulo 4 até o 37, há esse diálogo entre Jó e seus amigos, né? E nós não vamos entrar nesses detalhes. E aí, a partir do capítulo 38, então, aí nós vemos dizer assim, a interferência de Deus, né? Ou seja, Deus, então, se manifesta. E aí, através de algumas formas, através da própria natureza, de um redemoinho, de um vento, Deus, então, se apresenta a Jó, e aí, então, ele reconhece ali a presença de Deus. Então, e ele vai mudar o seu comportamento. Então, quando nós citamos lá no começo, o Senhor Jesus dizendo
para os discípulos, ensinando eles a respeito da oração, dizendo: olha, você quando orar, você entra no teu quarto. Então, fechado ali a porta, né? Tranca a porta ali, aí você e Deus, secretamente, você vai orar com ele. Então, isso vai falar, né? A gente vai entender a intimidade que Deus quer nossa com ele, a proximidade, né? E não é simplesmente a oração no sentido de colocar diante de Deus pedindo favores. Deus não, ele, lógico que ele quer ouvir da nossa parte e ele nos ensina isso, não andeis ansiosos, mas todas as vossas necessidades ou petições sejam conhecidas diante de Deus. Ele nos ensina isso. Nós temos que chegar e pedir realmente. Mas não é só isso que Deus espera de nós. E ele espera um pouco mais de amizade, de intimidade nossa. Como eu uso sempre o relacionamento familiar, né? Como os pais com os filhos. Então, nós, como filhos, não devemos utilizar os nossos pais só para pedir aquilo que a gente precisa. Comprar uma roupa, ou como criança, né? Eu quero um brinquedo, eu preciso de um caderno novo na escola, eu quero uma lapiseira assim, eu quero um celular. Então, utilizar, né, os pais apenas para pedir coisas, para obter coisas. Mas a gente sabe que o gostoso, né, o valoroso dentro da família é a convivência dos pais com os filhos. É desfrutar disso. Não é só aquele filho que só conversa com o pai, que só chega diante dos seus pais, do pai, da mãe, só para pedir algum favor, né? Aquela maneira assim, olha, o paizinho, né? O mãezinha, ia falar assim, bom, aí tem, né? Para vir chamar desse jeito é porque está querendo alguma coisa. Nunca vem e fala nada. Só desse jeito, pode esperar que está querendo alguma coisa. Então, isso se torna, às vezes, alguma situação, né, na nossa vida familiar, e em relação a Deus, a mesma coisa. Então, tá alguma instabilidade na nossa vida, aí, opa, peraí, deixa eu agradar um pouco mais a Deus, deixa eu utilizar um pouco mais, né, da oração, porque agora a situação está ficando um pouco mais difícil, mais apertada, então eu vou. Então, não é por conta disso, né? Não é só em momentos extremos da nossa vida que nós temos que buscar a nossa intimidade com Deus, né? Então, e justamente nesse sentido, de achar que, olha, eu já faço a minha parte, eu já estou diante de Deus como justificado, como salvo, então agora eu quero aquilo que me é direito e eu não aceito, eu não acho justo sofrer, não acho justo passar por sofrimento, por situações assim extremas, né? Julgando que, olha, eu sou o filho de Deus. Infelizmente, a gente sabe que existe segmentos religiosos, né? Não vou chamar de igrejas, né? De segmentos religiosos que se utilizam dessa fala, dessa linha. E não é por aí. E a gente aprende que nós temos que aprender que nós temos que reconhecer que, apesar de termos todo o nosso compromisso com Deus, de integridade, de temor, de bom testemunho, de estar disposto a servir a Ele, nós não estamos livres de sofrimento, nós não estamos livres de provas, não é? Então, é diante disso que nós vemos Jó naquela conversa com os seus amigos, e aí, então, ele chega a um ponto, quando Deus se manifesta, aí, então, ele vai reconhecer que realmente o que ele é. Ok, então, os pensamentos que até aqui a gente viu, nesse período, né, em que, até certo ponto, nós vimos Jó sendo destacado por Deus no seu testemunho, na sua integridade, né, sendo um homem justo e temente a Ele. E aí, um período depois que as coisas aconteceram,
Então, existe aí o questionamento por parte dos amigos, né? E esse período de diálogo entre ele e seus amigos, até o ponto dele também, de uma certa forma, sem blasfemar contra Deus, mesmo sem realmente pecar contra Deus, ele chega à conclusão também, a princípio, de não achar justo tudo aquilo que ele estava passando, né? E aí, então, Deus se manifesta na vida dele. Então, a partir do capítulo 38, né? A gente pode dizer assim, quase que no final, né, do livro, né? É onde Deus se apresenta. Então, a gente entende, né, e, e aprende com isso que embora Deus não intervenha ou não se manifeste em algum período da nossa vida, não significa que nós estamos esquecidos por Ele, que nós estamos sozinhos, podemos assim dizer. Deus apenas simplesmente aguardou o momento certo, a hora certa de se revelar para Jó, para que ele reconhecesse que ele dependia, continuava dependendo de Deus, e que não era porque ele já tinha esse crédito diante do Senhor, pelo seu testemunho, integridade, vida espiritual, que ele estava isento de viver toda aquela tragédia, todos aqueles sofrimentos. E aí muda o seu comportamento. Então, quando Deus, ali a partir do capítulo 38, se manifesta a Jó, as suas palavras, já um pouquinho adiante, né, já no capítulo 40, versículos 4 e 5, ele diz assim: eu sou indigno, né? Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei. Aliás, duas vezes, porém não prosseguirei. Então, ele conhece que é indigno. Diante da maneira com que Deus se revela ali e mostra através da natureza, do redemoinho, do vento ali, a sua presença, o seu poder, então aí Jó cai por terra. E aí ele reconhece que ele realmente é indigno. Quem ele é, né? Toda aquela construção, né, do seu testemunho, aquilo tudo foi obra de Deus na sua vida. Tudo aquilo foi o Senhor moldando ele, foi o Senhor abençoando ele, para ele realmente ter um patamar espiritual daquela ponta, podemos assim dizer. Então, a construção da nossa vida cristã, né, o crescimento nosso espiritual, é a obra de Deus. Ela se inicia lá atrás, quando nós, ouvindo o Evangelho, nos, nos convertemos e a gente faz entender o processo, né, de Deus em nós através do Espírito Santo e através da sua palavra. Quando nós conhecemos, quando nós aprendemos dela, quando nós permitimos que aquilo que estamos aprendendo venha fazer parte da nossa vida, e não vai chegar a um limite, dizendo, olha, eu não preciso aprender mais nada. Nós estaremos sempre num processo de aprendizado. E isso a oração vai ser fundamental na nossa vida. O nosso momento com Deus, a nossa conversa com Deus, eu posso dizer assim, a nossa intimidade, né, com Deus, ela deve ser um fator claro para nós, deve ser realmente algo presente na nossa vida. Então, não basta nós termos o conhecimento de Deus, nós vamos ter intimidade com Deus, estarmos próximos, mas sermos íntimos. Eu usando o caso do termo familiar, né? Então a gente pode viver em família, mas não termos intimidade, né? Não temos liberdade para conversar, não temos liberdade para falarmos de coisas que são pessoais da própria família. Isso é importante, né? Isso a gente deve desenvolver, né? Os pais com os filhos com os pais, o casal, né? Aqueles que estão mais próximos e em relação a nós com Deus também. Então, avançarmos
a nossa comunhão com Deus, indo além do que simplesmente chegarmos a Deus e dizer, mas eu oro a Ele. Em que sentido? Você só vai e pede as coisas. Você não se abre diante dele. Por isso que o Senhor Jesus disse, olha, entra no teu quarto, fechada a porta, você orará teu pai que está em secreto, teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Esse secreto com Deus é você se abrir, é você abrir não só na questões de coisas pessoais, terrenas, materiais, e a maioria das vezes é isso que a gente coloca diante dele, mas as coisas pessoais, internas, espirituais, né? Que nós precisamos ser moldados, que nós precisamos ser transformados. É uma linha de um, como fala, de um coração aberto diante de Deus, para que Ele possa nos ouvir, para que Ele possa, mesmo que ele sabe, né, o que se passa conosco, Ele conhece a nossa estrutura, mas Ele quer que nós estejamos isso diante dele, porque em cima disso ele vai trabalhar em nós e vai, sem dúvida, estar nos aperfeiçoando, nos moldando, né? Como o processo que a palavra de Deus tem na nossa vida. Ela é inspirada por Deus e diz, então ela é a utilidade da palavra, né? Juntamente com a ação do Espírito, é nos ensinar, né? É nos repreender, nos corrigir, enfim, nos educar, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Deus deseja fazer isso em nosso ser. Não estamos limitados apenas a sermos assim, como que estivéssemos já prontos, né? Dizer, olha, não preciso mais nada, aprender mais nada. Mas em toda a nossa vida, nós vamos estar sempre aprendendo. E a única forma de nós utilizarmos sempre é a oração. É a nossa comunhão com Ele através da oração. É o nosso diálogo, é nós nos abrirmos diante de Deus. Então, mais do que uma proximidade, é a intimidade com o Senhor, né? É a intimidade. Tanto que foi isso que Jó, né? A gente repetindo, né? Jó escreveu isso no final do livro, né? Já conhecia Deus bem menos do que ele imaginava. E a sua fé era apoiada, né? Apenas numa proximidade, não numa intimidade com Deus. Então, ele desenvolveu essa experiência a partir realmente desse momento quando Deus se revelou a ele através do redemoinho, através do vento. E aí mostra que essa intimidade com Deus, ela deve ser levada com reverência, né? Com respeito. E é isso que também nós temos que atentar. Não quer dizer que porque hoje eu tenho acesso a Deus através do Senhor Jesus, em oração, Ele é meu Pai, né? Através do Senhor Jesus, e eu posso então tratar Ele de qualquer maneira, de qualquer forma. A mesma coisa, os pais que nós temos terrenos, então nós temos a liberdade dentro da casa, de brincadeiras, né, da convivência. Não é por conta disso que eu vou tratar com desrespeito, que eu não vou respeitar os meus pais. Então, nas palavras que eu vou usar, nos gestos que eu vou ter, eu devo mostrar o respeito por eles dentro da casa, dentro do convívio familiar e diante de Deus também. Então, são termos que às vezes nós abusamos, né? Às vezes as pessoas abusam em se referir a Deus, não esquecendo que é Deus, é o ser único, né? É aquele soberano acima de tudo, de todos. Contudo, o Senhor Jesus ensina que Ele nos deu o privilégio de nós chamarmos Ele de Pai. E não é porque, olha, Deus é meu Pai que eu vou tratar Ele com irreverência, que eu vou abusar dessa intimidade, né? E usar palavras, ou seja, que não condiz. Tipo, olha, você, ou Deus, meu amigão,
ou o cara lá de cima, né? São termos que são irreverentes, né? Sem dúvida, desrespeitam a Deus. Então, essa proximidade que me leva a uma intimidade com Deus, ela deve ser acompanhada com reverência. Não esqueça disso. Não devemos abandonar isso, né? Vamos respeitar quem é que nós estamos, quem é que nos deu o direito, né, de nós sermos filhos e que nós temos que tratar ele como pai, mas respeitando, assim como os nossos pais terrenos. Nós temos liberdade, nós temos intimidades, né, que nós, só nós como filhos temos, mas contudo temos que dar a ele, temos que dar a eles o devido respeito. Então, às vezes, vemos filhos, né, que maltratam os pais por conta de alguma coisa que não foi dada a eles, isso às vezes publicamente, né, questionando, falando mal, e às vezes nós vamos ser irreverentes contra Deus, às vezes em situações assim. Às vezes não questionando Deus, às vezes reclamando de Deus, diante de pessoas, diante de descrentes, às vezes, e aí, sem dúvida, é um mau testemunho e isso desagrada ao Senhor. Então, a nossa intimidade com Deus deve ser acompanhada com reverência, né? E realmente tratarmos a Ele como Pai, né? Isso fala que a autoridade que ele é sobre nós, né? Na carta de Paulo aos Romanos, né? Capítulo 8, versículo 15, Paulo diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai, não é? Então nós temos isso. Então, em meio a ao mundo que a gente vive, nós sabemos, nós temos um pai, nós temos alguém que cuida de nós, alguém que está pronto a nos ouvir, a nos atender, contudo, merece o nosso respeito, merece a nossa reverência, né? Nós temos que realmente ter esse cuidado de tratar ele como ele realmente é, aquilo que realmente a ele pertence. Então, tratar o Senhor com reverência, com respeito. Sermos humildes diante do Senhor, né? Então, ou seja, nesse momento, quando Jó se acha indigno, né? Lá pelo capítulo 40, quando ele diz, eu sou indigno. Então, ele mostra que realmente ele precisou se calar diante do que ele questionou com seus amigos, do que ele questionou diretamente com Deus, de achar que não deveria, não, e que pediu até a morte para si, né? Amaldiçoou o dia do seu nascimento. Então, ou seja, como que uma revolta, né? Contra o seu próprio viver, a maneira como que ele foi descrevendo ali, né, nesses capítulos. Agora ele se mostra realmente humilde diante de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, e aí ele realmente se dobra diante do poder e da majestade do Senhor, né? No capítulo 38, o Senhor então se apresenta a ele, né? Nós vamos olhar lá alguns versículos, para a gente não ficar só na fala, né? Eu notei um versículo aqui, mas quero ler um pouquinho mais. Depois disso, 38, versículo 1, né? Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Quem é este que escurece o meu conselho, com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre os que estão fundados as suas bases? Quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas
alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Então, Deus começa a falar agora para Jó, né, a respeito disso. Olha, você sabe, né, ou seja, você tem compreensão dessa minha grandeza, sobre a minha pessoa. Então, diante disso, então Jó agora se coloca numa posição de humildade. Então, é a posição que nós temos que ter sempre diante de Deus, de humildade. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 6, ele orienta a questão dessa humildade para com os irmãos, né? Sejam humildes uns para com os outros. Então, isso é uma questão de convivência. Então, e aí ele diz, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido ou no tempo oportuno. Então, essa convivência com Deus, essa intimidade com Deus, ela deve também destacar humildade. Reconhecimento da soberania de Deus, da grandeza de Deus. E como aqui nesse trecho de Pedro, ele comenta, né, ele orienta a questão de ser humildes uns com os outros, então isso vai ser um reflexo também. Não adianta eu dizer, olha, eu sou humilde diante de Deus, mas eu não sou humilde para com aqueles que estão ao meu redor. Então isso vai ser uma reflexão, não vai ter como ser diferente. Se eu estou sendo orgulhoso, arrogante com aqueles que estão ao meu redor, então dificilmente eu estou sendo humilde diante de Deus. A gente lembra como o Senhor Jesus usava sempre, infelizmente, né, os maus exemplos dos fariseus, né? A oração do fariseu publicano. O fariseu chegando diante de Deus e dizendo: graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, e não sou como este. Então, às vezes, mesmo na nossa posição hoje já de salvos, às vezes nós temos um comportamento semelhante. Na minha oração, na minha devoção particular, eu chego para Deus e digo: olha, eu sou melhor, né? Eu me destaco muito por aquilo que eu faço, isso, aquilo, outro. Não sou como aqueles, aquele. Então, falta a humildade. Então, diante disso, né, nós aprendemos essa intimidade com Deus, né? Ela é levada, ela é acompanhada então pela reverência, né? Pelo respeito a Deus e pela humildade diante dele. Tem a sequência, né, desses pensamentos sobre a vida de Jó até o final, e nós vamos continuar falando sobre ele logo mais no estudo da noite, tá bom? Então, nós vamos interromper aqui com esses pontos, e Deus permitindo, logo mais no estudo da noite, a gente vai estar dando a conclusão, né, desses pensamentos na experiência de Jó. Ok? Então, nós vamos guardar, a princípio, esses pontos, né? Ou seja, como que Deus trabalhou na vida de Jó, em meio a todo esse sofrimento que foi lhe permitido, e mesmo com todo esse destaque, esse reconhecimento que Deus tem a respeito dele, Deus continuou trabalhando, e Jó não sabia de tudo ainda, e ele foi, então, por essa sequência, né, de tragédias que isso aconteceu, trouxe a ele realmente um conhecimento maior de Deus, como ele se referiu no final do livro, né? Eu conhecia apenas de imaginação, como se diz agora, mas agora eu vejo o Senhor. Então, Deus permitindo, logo mais à noite, a gente conclui os pensamentos sobre a experiência de Jó.